Ela saiu de casa ao amanhecer com uma mala velha, o ventre crescido de 8 meses e nenhum destino no coração. A madrasta tinha fechado o portão atrás dela sem uma palavra de pena, e o pai tinha ficado parado no batente, olhando para o chão, sem forças para dizer nada. Mariana caminhou o dia inteiro por estradas de terra, batendo em portas que se fechavam quando as pessoas viam a barriga. E foi só quando o sol começou a morrer no horizonte, quando ela pensou que ia passar a noite debaixo de uma árvore, que ela viu aquele telhado velho entre a mata. Um sítio que ninguém visitava há anos, uma casa que parecia guardar segredos. E foi ali, naquele lugar esquecido, que tudo começou a mudar. Se você já sentiu que estava no lugar errado na hora errada, mas aquilo acabou sendo exatamente o que você precisava, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Escreve sua cidade e seu estado, porque essa história foi feita para chegar onde as pessoas precisam dela. Deixa seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos contos. No interior do Brasil de outros tempos, relatos como esse ecoavam entre rios e estradas de terra. Mariana tinha 25 anos e uma vida que parecia ter sido costurada pela metade. O pai, seu Alcides, era tropeiro de profissão e homem bom de coração, mas fraco de espinha, daqueles que preferiam o silêncio a qualquer confronto. Quando a mãe de Mariana morreu no parto dela, ele ficou sozinho com uma filha recém-nascida e uma dor que nunca soube nomear direito. Ela cresceu entre as pernas da vizinhança, aprendendo a se virar cedo, aprendendo que o mundo raramente oferecia colo sem cobrar algo em troca. A madrasta chegou quando Mariana tinha 12 anos. Dona Perpétua era mulher de feições duras e palavras calculadas, do tipo que nunca levantava a voz porque não precisava. Ela controlava com o olhar, com o silêncio estratégico, com o jeito de falar que deixava qualquer um sem chão. Seu Alcides, que tinha passado anos sozinho e carregava a culpa de não saber criar uma filha, entregou as rédeas da casa sem perceber o que estava entregando junto. E Mariana, que era menina ainda, aprendeu a encolher, aprendeu a ocupar o menor espaço possível, aprendeu a ser invisível dentro da própria casa. Os anos foram passando e a invisibilidade foi virando hábito. Mariana cozinhava, lavava, costurava e cuidava sem reclamar, porque reclamar custava caro naquela casa. Perpétua nunca a tratou com crueldade aberta, nunca bateu nem xingou com palavras feias. Mas havia um tipo de frieza que machuca mais que o grito, uma forma de olhar para alguém como se ele não merecesse estar ali. E Perpétua tinha esse dom apurado como poucas. Mariana cresceu dentro daquela frieza sem saber que havia outro jeito de ser tratada. O homem se chamava Davi. Era filho de um fazendeiro da região, passante, daqueles que chegam com sorriso bonito e prometem mundos que não têm intenção de construir. Mariana não era ingênua, mas era carente de um jeito que ela mesma não enxergava, e Davi soube exatamente onde apertar. O relacionamento durou poucos meses, o suficiente para que ela acreditasse em algo que não existia. Quando ela descobriu a gravidez e foi contar para ele, Davi já tinha partido para outra cidade, levando consigo o endereço novo e nenhuma palavra de despedida. Perpétua soube da gravidez antes mesmo que Mariana terminasse de se recompor do choque. Em cidades pequenas do interior, a notícia corria mais rápido que a pessoa e chegava sempre torcida. A madrasta não fez cena, não chorou nem gritou, apenas ficou mais fria, mais calculada, mais silenciosa. E seu Alcides, que talvez pudesse ter dito alguma coisa, optou pelo caminho que sempre escolheu. Ficou quieto e esperou que o temporal passasse sozinho, sem entender que ele mesmo estava deixando crescer a tempestade dentro de casa. A barriga foi crescendo e o clima foi piorando na mesma proporção. Com 6 meses, Perpétua começou a fazer comentários em voz baixa sobre vergonha, sobre o que os vizinhos iam dizer,
sobre como aquela casa não podia ser parada de criação de filhos sem pai. Com 7 meses, parou de endereçar palavras diretamente a Mariana, passando a falar sobre ela como se ela não estivesse no mesmo cômodo. Com 8 meses, quando a barriga estava grande e evidente, quando qualquer pessoa que cruzasse com Mariana na rua sabia exatamente o estado em que ela se encontrava, Perpétua tomou sua decisão. Não foi uma decisão impulsiva. Era calculada há meses e esperava apenas o momento certo para ser executada. A expulsão não veio com gritaria. Foi pior que isso. Perpétua acordou Mariana antes do sol nascer, numa manhã de céu ainda escuro e ar frio de madrugada, e disse com a voz de quem está comunicando algo simples e já decidido que ela precisava sair daquela casa. Tinha preparado a mala na véspera, tinha dobrado as roupas com uma eficiência que gelava, tinha separado as coisas de Mariana das coisas da casa com um cuidado meticuloso que era sua forma de dizer que aquele lugar nunca tinha sido dela de verdade. Seu Alcides estava parado na porta do quarto dele, de braços caídos, com uma expressão que Mariana nunca esqueceu, porque era a expressão de um homem que tinha desistido de si mesmo muito antes de desistir da filha. Mariana pegou a mala sem dizer nada. Com 8 meses de gravidez, com o ventre pesado já bem visível, com os pés que incham desde cedo, ela atravessou a sala, abriu a porta da frente e saiu. O portão bateu atrás dela com um som seco que ecoou pela rua deserta. Ela ficou parada por um momento na calçada de terra, olhando para a rua que não levava a lugar nenhum que ela conhecesse. E então começou a caminhar. Não porque soubesse para onde ir, mas porque parar ali seria pior que andar. O sol nasceu enquanto ela ainda caminhava pela saída da cidade, e com ele vieram o calor e o cansaço que ela estava tentando ignorar. A mala pesava mais a cada quilômetro. O bebê se mexia como se sentisse a agitação da mãe, e os pés que tinham começado a doer antes mesmo da primeira hora estavam agora com bolhas formando embaixo da sola. Mariana parou na primeira casa que encontrou pela estrada e bateu. A mulher que abriu a porta olhou para a barriga, depois para a mala, depois para o rosto de Mariana e disse que não tinha nada para oferecer e fechou sem esperar resposta. Ela bateu em 4 portas ao longo daquela manhã. Em 2 delas, ninguém sequer abriu. Na terceira, um homem mais velho a mandou seguir em frente sem rodeios. Na quarta, uma mulher foi mais gentil, trouxe um copo de água e um pedaço de pão velho, mas deixou claro que não tinha condições de abrigar ninguém. Mariana bebeu a água, comeu o pão em pé mesmo na calçada, agradeceu e continuou. O sol estava no meio do céu quando ela passou por uma encruzilhada de estradas e escolheu a que parecia ter mais sombra. A tarde chegou, com o peso que só as tardes do interior sabem ter, aquele calor que não passa, que gruda na pele e faz o ar parecer sólido. Mariana tinha parado 2 vezes para descansar à beira da estrada, sentada numa pedra, com a mala entre os joelhos e as mãos na barriga, conversando baixinho com o bebê que ainda não tinha nome. Ela não chorava mais, não porque estivesse bem, mas porque tinha chegado a um ponto de esgotamento onde o choro exigiria uma energia que ela simplesmente não tinha. Havia apenas o movimento dos pés na terra seca, o barulho dos grilos começando antes mesmo de escurecer, e a pergunta que ela não queria formular, mas que estava ali o tempo todo: e agora? Foi quando o sol começou a descer e tingir tudo de laranja que ela viu. A mata ficava mais fechada naquele trecho da estrada, e entre os galhos altos e entrelaçados, quase escondido como se a vegetação tivesse decidido engolir aquilo aos poucos, havia um telhado, de telhas antigas, vermelhas e irregulares, com líquen crescendo nas bordas e uma parte que tinha cedido, deixando um buraco escuro no canto. Mas era um telhado, era uma parede, era uma porta. Mariana deixou a estrada e abriu caminho pela vegetação que tinha crescido sem nenhuma cerimônia.
sobre o que um dia deve ter sido um caminho de pedras. Os galhos roçavam nos seus braços. O capim seco arranhou as canelas, e a barriga tornava cada movimento mais lento e mais custoso. Mas ela foi em frente, porque a alternativa era dormir na terra aberta com o bebê, podendo chegar a qualquer semana, e essa alternativa não existia de verdade. O portão de madeira estava tombado ao lado, arrancado das dobradiças enferrujadas pelo tempo, e ela passou por onde ele deveria estar, sem precisar abrir nada. O sítio se abriu para ela numa claridade de fim de tarde que tinha qualquer coisa de irreal. A casa estava em ruínas, mas em pé. As paredes de taipa tinham resistido, grossas e sólidas, manchadas de umidade e cobertas de mato nos rodapés. A janela da frente estava sem vidro e sem madeira, apenas um vão escuro que parecia olhar para ela. A porta estava entornada, presa num ângulo que indicava que a dobradiça superior tinha cedido fazia tempo. No quintal, uma mangueira de tronco velho e grosso estendia galhos com frutos maduros sobre o chão onde eles caíam e apodreciam sem ninguém para colher. Havia uma goiabeira ao lado, menor também produzindo, e ao fundo, quase encoberto por uma trepadeira que tinha tomado conta do poste de madeira ao lado, uma cisterna de pedra com uma tampa de tábuas velhas e meio apodrecidas. Mariana ficou parada na entrada por um momento, olhando tudo com olhos que tentavam calcular ao mesmo tempo o perigo e a possibilidade. Não havia nenhum sinal de que alguém morava ali. Nenhuma roupa no varal, nenhuma fumaça, nenhum som de vida humana. Apenas o silêncio pesado de um lugar abandonado há tempo demais, o vento movendo as folhas da mangueira e os pernilongos começando a aparecer com o anoitecer próximo. Ela empurrou a porta com o ombro e entrou. O cheiro de mofo e madeira velha veio primeiro. Depois, os olhos foram se ajustando à penumbra e a sala foi aparecendo aos poucos. Uma mesa tombada, restos de uma cadeira sem assento, o chão de tábuas soltas que rangiam sob seus pés. Mas havia paredes, havia teto na maior parte, havia um cômodo ao fundo com uma janela menor que deixava entrar um último fio de luz laranja. Mariana colocou a mala no chão, foi até aquele cômodo e encontrou o que precisava para tomar uma decisão. Um catre velho de ferro, enferrujado, sem colchão, mas em pé. E uma janela voltada para o quintal, onde a mangueira deixava cair seus frutos com uma generosidade silenciosa e constante. Ela voltou para a sala, pegou a mala e foi até a janela da frente olhando para fora antes que a luz acabasse de vez. Não havia estrada visível dali, não havia casa nem luz de outra propriedade, apenas a mata e o céu que estava ficando roxo. Ninguém ia aparecer aquela noite, e ela precisava de uma noite. Só uma noite, ela se disse, sabendo que estava mentindo para si mesma da maneira mais gentil possível. Foi até a mangueira, colheu 3 frutos maduros que pegou direto do galho mais baixo, voltou para dentro, sentou no chão do cômodo com as costas na parede e comeu. A manga escorreu pelo queixo e ela deixou escorrer, porque não havia ninguém para ver e porque a doçura daquela fruta, depois de um dia inteiro sem comer de verdade, tinha um sabor que ela não ia esquecer tão cedo. Depois, foi até a cisterna. Afastou uma das tábuas da tampa com cuidado e olhou para dentro na escuridão crescente. Ficou quieta, prestando atenção, e então ouviu o eco distante de água. A cisterna não estava seca. Mariana encontrou uma lata velha presa por um arame enferrujado ao lado da cisterna. Desceu com cuidado até chegar na água e puxou de volta. A água era fria, limpa, sem cheiro de podre. Ela bebeu com as 2 mãos em concha e sentiu o frio descer pela garganta como uma promessa. Naquela noite, com as roupas da mala empilhadas como colchão improvisado no catre de ferro, Mariana deitou e olhou para o teto que tinha um buraco no canto por onde apareciam estrelas. Muitas estrelas,
mais do que ela via na cidade, porque aqui não havia nenhuma luz competindo com elas. Ela pousou as mãos na barriga e sentiu o bebê se mexer com uma calma que parecia resposta. Ainda não sabia de quem era aquela terra. Ainda não sabia se podia ficar. Mas naquela noite, por mais impossível que parecesse, ela dormiu. O segundo dia no sítio começou antes do sol. Mariana acordou com o corpo todo reclamando, as costas rígidas do catre de ferro sem colchão, os pés ainda inchados dentro das botinas que ela nem tinha tido forças de tirar antes de dormir. Por um instante, naquele segundo entre o sono e a consciência, ela não soube onde estava. Depois, o teto com o buraco apareceu e as estrelas já tinham sumido, substituídas por um azul cinzento de madrugada, e tudo voltou. Ela ficou deitada por alguns minutos, com as mãos na barriga, sentindo o bebê quieto e pesado. E então se levantou, porque ficar deitada não resolvia nada. A primeira tarefa foi a água. Ela tinha encontrado uma cuia velha de cabaça num canto da cozinha na noite anterior, e agora a usou para puxar água da cisterna com mais cuidado, enchendo a lata que servia de balde e carregando para dentro. Lavou o rosto, lavou os pés com feridas das bolhas do dia anterior e sentiu a água fria fazer um bem que custava a descrever. Depois foi ao quintal e colheu mais mangas e encontrou um pé de banana aos fundos que ela não tinha visto na escuridão da noite passada, com um cacho de bananas ainda verdes, mas já com alguns dedos amarelando nas bordas. Comeu manga com banana em pé, mesmo no quintal, com o sol ainda nascendo e os pássaros fazendo o barulho que eles fazem quando o mundo está recomeçando. Foi durante aquela manhã que Mariana começou a olhar o sítio com outros olhos. Não mais os olhos de quem estava procurando apenas um teto para a noite, mas os olhos de quem precisava entender com o que tinha para trabalhar. Ela caminhou por cada cômodo devagar, testando as paredes com a palma da mão, sentindo onde a taipa estava firme e onde tinha cedido. A estrutura principal era sólida. As paredes grossas tinham aguentado o abandono melhor do que o telhado, que tinha perdido telhas em 2 pontos e deixava entrar luz e provavelmente chuva quando vinha. O fogão de barro da cozinha estava rachado numa lateral, mas a câmara de fogo ainda parecia funcional. Havia uma pilha de lenha velha e meio apodrecida, encostada na parede dos fundos, mas misturada com ela, tinha pedaços ainda secos que dariam fogo. No quintal dos fundos, além da bananeira, ela encontrou um pé de goiaba que já tinha identificado na véspera, uma roseira completamente selvagem que tinha tomado conta de um canto inteiro e uma fileira de plantas que ela reconheceu como sendo de capim-santo, aquele que a vizinhança sempre usava para fazer chá quando alguém estava com febre ou com o coração agitado. Crescia alto e denso, espalhado sem ordem, mas vivo e perfumado. Mais ao fundo, onde a vegetação ficava mais fechada, ela achou algo que a fez parar. Uma pequena horta antiga, com canteiros de pedra delimitando os espaços, completamente tomada pelo mato, mas com os canteiros ainda visíveis na forma do terreno. E dentro de um deles, insistindo em viver sem nenhum cuidado humano, um pé de coentro e outro de cebolinha que tinham se ressemeado sozinhos por anos e continuavam brotando teimosamente. Aquilo mudou alguma coisa dentro de Mariana. Não era muito, era na verdade muito pouco diante de tudo que precisava ser feito. Mas havia qualquer coisa profundamente esperançosa em ver aquelas plantinhas vivas num lugar que todo mundo tinha deixado morrer. Era como se a terra não tivesse desistido, mesmo quando as pessoas tinham. Ela ficou ali agachada, com dificuldade por causa da barriga, e passou os dedos nas folhinhas verdes de coentro que soltaram um perfume forte e limpo que encheu o ar parado. Ficou assim por um tempo que ela não soube medir, de cócoras num canteiro abandonado, com o cheiro de coentro nas mãos
e algo que ainda não era esperança, mas estava começando a se parecer com ela. O terceiro dia trouxe a primeira visita. Mariana estava na cozinha tentando acender o fogão de barro com os pedaços de lenha seca que tinha separado, quando ouviu passos na terra do quintal. Eram passos pesados, sem pressa, de quem conhece o terreno. Ela se levantou devagar, limpou as mãos na saia e foi até a porta dos fundos. Uma mulher mais velha estava parada no meio do quintal, de chapéu de palha na cabeça, vestido escuro até o joelho e uma sacola de pano no braço, olhando para Mariana com uma expressão que misturava surpresa com uma curiosidade que ela nem tentava disfarçar. Devia ter uns 60 e poucos anos, rosto marcado de sol, cabelos brancos presos num coque apertado e olhos pequenos e vivos que não perdiam nada. A mulher disse o nome dela sem cerimônia. Era Dona Quitéria. Morava a pouco mais de 2 quilômetros dali, pela trilha que cortava a mata, e tinha vindo porque tinha visto fumaça saindo da direção do sítio na tarde anterior e queria saber o que estava acontecendo. Disse aquilo com a objetividade de quem não precisa de dramaturgia para perguntar o que quer saber. Mariana respondeu com a mesma objetividade porque não tinha energia para rodeios. Disse que tinha chegado 2 dias atrás, que estava se abrigando, que não sabia de quem era a propriedade e que não tinha feito nenhum estrago. Dona Quitéria a ouviu sem interromper. Baixou os olhos para a barriga de 8 meses, voltou para o rosto dela e ficou assim por um momento que pareceu mais longo do que foi. Depois entrou na cozinha, abriu a sacola, tirou de dentro um embrulho de papel com farinha de milho, um pedaço de toucinho defumado, um vidro com mel e um feixe de ervas amarradas com barbante. Colocou tudo na pia de pedra, com a naturalidade de quem está repondo o que faz falta, e disse que o fogão acendia melhor se colocasse primeiro as achas mais finas no fundo e as mais grossas por cima, e que a rachadura na lateral não atrapalhava desde que não chovesse dentro do fogão. Mariana ficou olhando para aquela mulher que tinha chegado sem ser chamada, tinha ouvido sem julgar e tinha resolvido o problema do café da manhã antes mesmo de ser pedida, e sentiu os olhos arderem de um jeito que não era fumaça. Dona Quitéria ficou aquela manhã inteira. Ensinou Mariana a acender o fogão do jeito certo, tomou café com farinha torrada que fizeram juntas, caminhou pelo sítio com ela e foi comentando tudo o que via com a precisão de quem entende de terra. Disse que a cisterna estava boa, que a madeira do telhado era de lei e que as telhas que tinham caído dava para repor com pouco trabalho, que o capim-santo do quintal era remédio bom para os últimos meses de gravidez, porque ajudava a relaxar as dores nas costas e a dormir melhor. Disse essas coisas com a mesma naturalidade com que tinha falado do fogão, como se fossem informações práticas que qualquer pessoa deveria ter, sem nenhum peso de favor ou de julgamento sobre a situação em que Mariana se encontrava. Antes de ir embora, Dona Quitéria parou na entrada do quintal e contou sobre o sítio. Disse que a propriedade pertencia a um homem chamado Seu Cândido, que tinha herdado dos pais e morava na cidade maior a uns 40 quilômetros dali. Não era um homem ruim, disse ela, mas era fechado, viúvo havia uns 4 anos e depois que a esposa morreu, ele simplesmente parou de vir ao sítio. Ficava pagando o imposto da terra todo ano, mas nunca mais aparecia, como se o lugar guardasse uma memória que ele preferia não encontrar. A última vez que alguém o tinha visto por ali tinha sido há 3 anos. E o sítio foi ficando, esquecido entre a mata que foi crescendo, esperando por alguém que não chegava. Mariana ouviu aquilo e sentiu o estômago apertar. Tinha um dono. O lugar tinha um dono, e a qualquer momento esse homem podia aparecer e mandar ela embora, e ela não teria nenhum argumento legítimo para ficar. Dona Quitéria pareceu ler o pensamento dela, porque acrescentou, antes de sair, que Seu Cândido raramente aparecia sem avisar.
que quando ia ao sítio, mandava dizer antes por algum conhecido, e que por ora Mariana estava mais segura ali do que na beira da estrada. Disse isso e foi embora pela trilha da mata com os passos tranquilos de quem conhece cada pedra do caminho. Nos dias seguintes, Mariana trabalhou. Era o que ela sabia fazer, e era o que precisava ser feito, e ela se entregou a isso com uma determinação que surpreendia até ela mesma. Começou pelo que era mais urgente, a limpeza. Varreu cômodo por cômodo, tirando anos de folhas secas, terra, teias de aranha que tinham se construído em camadas sobre camadas. Esfregou o chão de tábuas com um pano molhado até a madeira escura começar a mostrar o padrão dela por baixo da sujeira. Tampou com barro amassado as frestas nas paredes onde o vento entrava. Endireitou a porta da frente com uma pedra calçando a base, de forma que fechasse sem precisar ser empurrada com força. A cozinha recebeu atenção especial, porque era ali que tudo acontecia. O fogão de barro, seguindo as instruções de Dona Quitéria, passou a acender na primeira tentativa todas as manhãs. Mariana encontrou numa gaveta empenada do armário velho um punhado de fósforos num vidro fechado que ainda funcionavam. Uma descoberta pequena, mas que valeu como uma vitória. Tinha também um ralo de cobre enferrujado, uma panela de ferro sem tampa, 2 xícaras lascadas e um prato fundo sem rachadura visível. Era pouco, mas era suficiente para começar. E suficiente para começar era o que ela precisava. Dona Quitéria voltou na quinta-feira como se tivesse combinado, embora não tivessem combinado nada. Trouxe desta vez um pacote de feijão, um pedaço de queijo curado embrulhado em pano e uma muda de hortelã enraizada num torrão de terra. Disse que hortelã era a primeira coisa que se plantava numa horta nova porque pegava fácil, não precisava de cuidado e espantava inseto. Plantaram a muda juntas num canto ensolarado do quintal, ao lado dos pés de coentro e cebolinha, que Mariana tinha limpado de mato ao redor nos dias anteriores. Dona Quitéria aprovou o trabalho que tinha sido feito na casa. Caminhou pelos cômodos, bateu nas paredes com o nó dos dedos para testar e disse que a estrutura estava boa mesmo. Foram aquelas tardes juntas que Mariana começou a contar em pedaços o que tinha acontecido. Não de uma vez, não com drama, mas do jeito que as histórias verdadeiras saem, aos fragmentos, quando a pessoa já não consegue mais segurar tudo dentro. Dona Quitéria ouvia enquanto trabalhava, enquanto ensinava a identificar as ervas do quintal, enquanto mostrava como fazer o chá de capim-santo da forma certa. Não interrompia, não fazia perguntas desnecessárias, não oferecia conselhos que não tinham sido pedidos. Apenas ouvia, e de vez em quando assentia com a cabeça, com aquela sabedoria silenciosa de quem já viu muita coisa acontecer no mundo e sabe que a maior parte do sofrimento das pessoas não precisa de comentário, precisa de testemunho. Na segunda semana, Mariana retomou o canteiro antigo da horta. Tirou o mato com a enxada velha que tinha encontrado num canto do quintal com cabo quebrado, que ela consertou amarrando um galho reto com arame. Trabalhou devagar, porque a barriga mudava o centro de gravidade e ela precisava parar com frequência para descansar a lombar. Mas trabalhou todos os dias, um palmo de terra de cada vez, limpando, afofando, tirando pedra. Havia algo meditativo naquele esforço físico, uma forma de silenciar os pensamentos que teimavam em voltar para o portão batido, para o rosto do pai sem expressão, para a estrada que ela tinha caminhado sem saber para onde. Enquanto as mãos trabalhavam a terra, a cabeça descansava. Foi numa tarde da segunda semana que ela ouviu o barulho de um cavalo na entrada do sítio. Mariana estava no quintal quando o som de cascos na terra chegou e ela se levantou devagar, limpando as mãos na saia, sentindo o coração acelerar com aquela antecipação que mistura medo e inevitabilidade.
Pelo caminho que vinha da mata, um homem montado num cavalo escuro passou pelo portão caído e parou no meio do terreno, olhando para a casa restaurada, para o quintal limpo, para ela. Devia ter uns 38 anos, talvez 40, ombros largos, pele queimada de sol, expressão fechada de quem não estava acostumado a ser surpreendido. Ficou assim por um momento que pareceu longo, só olhando, sem descer do cavalo. Depois desceu. Amarrou o animal num galho da mangueira com um gesto automático de quem fez aquilo muitas vezes, caminhou até onde Mariana estava parada e perguntou com uma voz grave e sem calor quem ela era e o que estava fazendo na propriedade dele. Não era uma pergunta agressiva, era pior. Era a pergunta de alguém que está simplesmente constatando um fato e esperando uma explicação antes de tomar uma decisão. Mariana respondeu com a verdade, porque não tinha outra coisa para oferecer. Disse o nome dela, disse que tinha chegado sem ter para onde ir, que tinha se abrigado sem pedir licença porque precisava de um teto e que tinha cuidado do lugar com respeito desde que chegou. O homem disse que era Cândido, seu Cândido, dono daquela terra há mais de 20 anos. Ficou em silêncio por um momento depois de dizer isso, olhando para ela com aqueles olhos que não entregavam nada. Depois, olhou para a barriga, depois para a casa, depois para o quintal limpo. Fez um giro lento pelo terreno, testando a porta que agora fechava direito, entrando pelos cômodos, olhando o fogão aceso, a hortelã plantada, a pilha de lenha organizada. Voltou até onde ela estava sem ter mudado a expressão. E disse, com a mesma voz sem calor de antes, que ela podia ficar por hora, que ia avaliar a situação, que ele precisava pensar. Não disse mais nada. Voltou ao cavalo, desamarrou, montou e saiu pelo mesmo caminho que tinha vindo, sem olhar para trás. Mariana ficou parada no meio do quintal, com as mãos cruzadas sobre a barriga, ouvindo os cascos se afastando até o silêncio voltar. Ela não sabia o que aquilo significava. Não sabia se ele voltaria amanhã com uma decisão diferente, se mandaria alguém tirá-la à força, se simplesmente desapareceria de novo por mais 3 anos. Mas ele não a tinha mandado embora. E naquele momento, dentro das circunstâncias em que ela estava, isso era o suficiente para respirar fundo e voltar ao canteiro. Seu Cândido voltou 3 dias depois. Chegou no mesmo horário da tarde, no mesmo cavalo escuro, com a mesma expressão fechada que não anunciava nada. Desta vez, desceu do animal antes mesmo de chegar ao centro do terreno, amarrou o cavalo no mesmo galho e caminhou direto para onde Mariana estava limpando o segundo canteiro da horta. Ele ficou parado na beira do canteiro, olhando para o trabalho que ela estava fazendo com a enxada de cabo remendado, e disse que tinha pensado na situação. Disse que ela podia continuar no sítio enquanto o bebê não nascia, que não ia cobrar nada por isso, mas que depois que o bebê chegasse, ela precisava encontrar outro lugar. Disse aquilo sem crueldade e sem gentileza, com a objetividade de quem está comunicando um acordo que ele mesmo estipulou sozinho e considera razoável. Mariana parou de trabalhar, ficou olhando para ele por um momento e concordou. Não porque achasse justo, mas porque era o que tinha e discutir não mudaria nada. Ele assentiu com a cabeça, olhou ao redor do quintal como da primeira vez, notou a muda de hortelã que tinha pegado, a horta limpada, os cachos de banana que ela tinha amarrado numa vara na varanda para amadurecer fora do chão, e não disse nada. Estava prestes a ir embora quando Mariana perguntou se havia ferramentas no sítio que ela pudesse usar, que tinha encontrado apenas a enxada e precisava de mais coisas para trabalhar. Seu Cândido ficou parado por um segundo, depois indicou com um gesto de cabeça um galpão pequeno nos fundos que ela não tinha explorado ainda e disse que tinha o que precisasse lá dentro. Depois foi embora do mesmo jeito que tinha chegado, sem conversa extra. O galpão estava trancado com um cadeado enferrujado que Mariana forçou com um pedaço de ferro até ceder.
Dentro havia ferramentas encobertas de poeira, mas em bom estado. Uma foice, uma pá, um martelo, uma caixa de pregos misturados com parafusos, cordas enroladas, latas de tinta velha, com o fundo ainda ressecado, mas com alguma coisa dentro. Havia também, encostada na parede do fundo, uma rede de dormir de algodão grossa, enrolada num saco de estopa. Mariana tirou a rede, sacudiu até a poeira sair e levou para dentro da casa. Naquela noite dormiu na rede armada entre os dois batentes do cômodo do fundo, e o sono que veio foi diferente de todos os anteriores, mais fundo, mais quieto, como se o corpo finalmente tivesse acreditado que podia descansar de verdade. As semanas seguintes foram de trabalho constante e de uma rotina que foi se formando quase sozinha. Mariana acordava com o primeiro clarão, bebia chá de capim-santo que fazia todo dia, comia fruta do quintal com farinha e ia para a horta. Plantou feijão de corda num canteiro inteiro, aproveitando as sementes que Dona Quitéria tinha trazido, junto com uma explicação detalhada de espaçamento e profundidade. Plantou mais coentro, mais cebolinha, um pé de tomate que a vizinha trouxe como muda numa manhã de terça-feira. A terra do quintal era boa, escura e úmida nas camadas mais fundas, e respondia ao cuidado com uma prontidão que parecia recompensar o esforço de forma visível, quase diária. Dona Quitéria havia se tornado uma presença regular, chegando pela trilha da mata 2 ou 3 vezes por semana, sempre com alguma coisa na sacola, e sempre com um conhecimento específico que era exatamente o que Mariana precisava naquele momento. Ensinava sobre as ervas com uma paciência que não parecia forçada. Mostrava como secar o capim-santo pendurado de cabeça para baixo na sombra para guardar o óleo essencial, como fazer cataplasma de folha de bananeira para dor nas costas, que ficava cada vez mais frequente com o peso da barriga crescendo. Havia entre as duas uma cumplicidade que não precisava de muitas palavras para existir. Uma daquelas afeições que se formam entre pessoas que se reconhecem em algo fundamental sem precisar nomear o quê. Foi Dona Quitéria quem trouxe a primeira notícia sobre seu Brandão. Era um comerciante da cidade, dono de um armazém grande e de algumas terras na região. Homem de posses e de influência que estava havia tempos de olho no sítio de seu Cândido. A vizinha contou aquilo numa tarde, enquanto as duas limpavam o canteiro de feijão, com a voz baixa de quem está transmitindo informação importante sem querer dar peso de fofoca. Disse que Brandão tinha feito oferta de compra ao menos 2 vezes nos últimos anos, e que seu Cândido tinha recusado as 2 vezes sem explicação. Disse também que Brandão não era homem acostumado a ouvir não, e que desde que a notícia de que havia uma mulher morando no sítio tinha circulado pela cidade, ele tinha começado a fazer perguntas sobre a situação. Mariana ouviu e guardou aquilo sem comentar muito. Tinha outras preocupações mais imediatas. O bebê estava ficando pesado de um jeito que mudava cada movimento do corpo. As dores nas costas eram constantes e ela precisava parar o trabalho com mais frequência para respirar. Dona Quitéria examinava a barriga com mãos experientes de parteira antiga, media a posição, escutava com o ouvido encostado e dizia que estava tudo bem encaminhado, que o bebê estava virado certo, que ia chegar com saúde. Essas palavras valiam mais que qualquer coisa que Mariana pudesse comprar. Seu Cândido voltou ao sítio pela 3ª vez numa manhã de sábado, e dessa vez ficou mais tempo. Chegou e encontrou Mariana consertando uma tábua solta do assoalho da sala com um martelo e pregos que tinha retirado do galpão. E ficou parado na entrada, observando por um momento antes de entrar. Ela não parou o trabalho. Ele caminhou pelos cômodos devagar, com as mãos nos bolsos, e quando voltou para a sala, ficou encostado na parede, vendo ela trabalhar.
Havia uma qualidade diferente naquele silêncio, menos hostilidade, mas uma espécie de desconforto de quem não sabe bem o que fazer com o que está vendo. Depois de um tempo, ele se ajoelhou do outro lado da tábua e segurou a extremidade para firmar enquanto ela pregava. Não disse nada, apenas segurou. Trabalharam assim por quase uma hora, ela pregando e ele segurando, trocando poucas palavras sobre onde a tábua precisava ser cortada e qual prego ficaria melhor. Era uma conversa sobre madeira e ferramenta, sem nenhum subtexto aparente. Mas havia algo naquela proximidade silenciosa que era diferente dos encontros anteriores. Quando terminaram, seu Cândido ficou de pé, limpou as mãos na calça e olhou para o assoalho consertado. Disse que tinha ficado bom. Mariana disse que tinha ficado. E ele ficou mais um tempo, desta vez sentado num banco que ela tinha feito com um tronco e 2 pedras no quintal, bebendo o café que ela preparou sem que ele pedisse, olhando para a horta que estava crescendo com aquela expressão fechada que ainda não revelava nada, mas que já não era exatamente frieza. Foi nesse dia que ele contou, sem que ela perguntasse, que a esposa tinha morrido ali no sítio. Não de doença nem de acidente, disse ele, mas de um parto que não foi bem. O bebê também não tinha sobrevivido. Disse isso olhando para a horta, com a voz plana de quem conta uma coisa que já contou muitas vezes para si mesmo até ficar sem choro, e depois ficou quieto. Mariana não disse nada por um tempo. Depois disse que sentia muito, não porque fosse a coisa certa a dizer, mas porque era verdade. Seu Cândido acenou com a cabeça e se levantou. Antes de ir, olhou para a barriga dela e disse que Dona Quitéria era boa parteira, que tinha muita experiência, que ela estava em boas mãos. Depois foi embora, e Mariana ficou sentada no banco de tronco, com a xícara de café na mão, entendendo finalmente por que aquele homem tinha abandonado o sítio por 3 anos. Seu Brandão apareceu numa tarde de semana, sem avisar, montado num cavalo bom e acompanhado de um rapaz jovem que carregava uma maleta. Era homem de uns 50 anos, barriga de quem come bem, chapéu de abas largas, sorriso que chegava antes da pessoa. Entrou no terreno como se fosse seu e caminhou até a varanda onde Mariana estava costurando um remendo numa calça, com a naturalidade de quem está visitando uma propriedade que já considera praticamente adquirida. Apresentou-se com o nome e o título de comerciante. Disse que tinha ouvido falar dela, disse que era amigo antigo de seu Cândido e começou a falar sobre o sítio com aquela familiaridade calculada de quem está testando o terreno antes de fazer o que realmente quer fazer. Depois de alguns minutos de conversa sobre o estado da propriedade e do trabalho que ela tinha feito, Brandão chegou no ponto. Disse que seu Cândido estava pensando em vender o sítio, que as condições eram boas e que quando a venda acontecesse, ela precisaria naturalmente desocupar. Disse aquilo com um sorriso que pretendia ser gentil, mas era apenas calculado, e ficou esperando a reação dela. Mariana dobrou o remendo que estava costurando, colocou sobre o joelho com calma e perguntou se seu Cândido tinha dito isso a ele pessoalmente. Brandão titubeou por um segundo, apenas um segundo, mas ela viu. Disse que tinham conversado recentemente, que as coisas estavam encaminhando nessa direção. Mariana disse que quando seu Cândido viesse pessoalmente contar aquilo a ela daria a resposta certa. Até lá, não tinha mais nada para conversar. Brandão não esperava isso. O sorriso durou um momento além do natural, depois sumiu. Ele olhou para ela com uma avaliação diferente nos olhos, como se estivesse recalculando alguma coisa, e então colocou o chapéu de volta na cabeça e disse que ela era uma mulher de opinião forte. Disse isso como se fosse um problema. Mariana não respondeu. Ele foi embora com o rapaz da maleta e ela ficou na varanda, ouvindo os cascos se afastarem, com o coração batendo mais rápido do que ela deixava aparecer no rosto. Naquela mesma semana, seu Cândido apareceu sem ter sido chamado.
Mariana estava carregando água da cisterna quando o ouviu chegar e percebeu imediatamente que era diferente das outras vezes, o passo mais rápido, a expressão carregada. Ele foi direto ao assunto. Brandão tinha ido até a cidade falar com ele. Tinha feito uma nova oferta de compra e, desta vez, tinha mencionado a situação de Mariana como argumento, dizendo que havia uma ocupante irregular na propriedade que complicava qualquer processo de venda e que era melhor resolver aquilo logo. Seu Cândido disse que tinha recusado a oferta mais uma vez, mas que precisava que ela soubesse que Brandão não ia parar por aí. Mariana deixou o balde no chão e ficou olhando para ele. Perguntou por que ele continuava recusando as ofertas. Seu Cândido ficou quieto por um momento, olhando para a casa, para o quintal, para a horta que estava crescendo onde antes havia apenas mato. Disse que não sabia direito. Disse que talvez fosse porque vender parecia uma forma de apagar o que tinha acontecido ali e que por mais que o lugar doesse, apagar não parecia certo. Havia uma honestidade nua naquelas palavras que Mariana não esperava. E ela não disse nada por um tempo. Apenas ficou ali com ele no silêncio do quintal que cheirava a terra molhada e capim santo. Os dias que se seguiram foram tensos de uma forma diferente. Brandão começou a agir por outros meios, mandando recado através de conhecidos de que o sítio ia ser vendido de qualquer jeito, espalhando na cidade que havia uma situação irregular na propriedade, criando um ruído de fundo que Dona Quitéria captava e repassava com preocupação crescente. Numa manhã, Mariana encontrou a porteira do caminho de acesso ao sítio arranhada com algum objeto cortante, uma marca pequena, mas deliberada, do tipo que não acontece por acidente. Naquele mesmo dia, seu Cândido apareceu, viu a marca, ficou olhando para ela por um longo momento e não disse nada, mas ficou. Ficou o resto da tarde, trabalhando ao lado de Mariana no conserto de uma parte da cerca que precisava de reforço, sem que nenhum dos dois precisasse nomear o que estava acontecendo. Havia uma comunicação que estava se formando entre os dois que dispensava muitas palavras, uma sincronia de trabalho e de silêncio que Mariana reconhecia como algo raro, porque tinha passado anos dentro de uma casa onde o silêncio era arma e não cumplicidade. Este era diferente. Era o tipo de silêncio em que duas pessoas ficam juntas porque estão bem assim, porque a presença do outro já é suficiente, porque falar seria quase uma interrupção. Foi numa quinta-feira à tarde que Brandão voltou ao sítio, e desta vez sem o sorriso de antes. Vinha acompanhado de dois homens que ela não conhecia. Parou no centro do terreno e disse com uma voz que não tentava mais ser amigável que havia um processo em andamento para contestar a ocupação irregular da propriedade, que ela tinha uma semana para desocupar voluntariamente antes que as autoridades fossem acionadas. Era mentira. Ela quase certamente sabia que era mentira. Mas era o tipo de mentira que funciona porque quem está vulnerável não tem como verificar rápido o suficiente. Ela sentiu o bebê se mexer com força naquele momento, como se também estivesse sentindo a ameaça, e pousou a mão na barriga num gesto que era ao mesmo tempo proteção e tentativa de se acalmar. Antes que ela respondesse, ouviram passos chegando pela trilha da mata. Dona Quitéria entrou no terreno com a sacola no braço e parou ao ver os homens. Avaliou a cena com aqueles olhos pequenos que não perdiam nada e caminhou até ficar do lado de Mariana, sem dizer uma palavra. Era apenas uma mulher velha com uma sacola de pano, mas havia nos seus ombros uma firmeza que ocupava espaço. Brandão olhou para ela, depois para Mariana, depois para a barriga, e disse que a decisão era dela, mas que ia se arrepender de complicar as coisas. Virou as costas e foi embora com os dois homens. Dona Quitéria pousou a mão no braço de Mariana e disse que ia mandar recado a seu Cândido ainda naquela noite.
Mariana assentiu, sentindo o coração ainda acelerado, e então sentiu outra coisa, uma dor diferente, baixa e persistente, que não era do susto, era do corpo. Era o bebê avisando que não ia esperar mais muito tempo. Ela fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e disse para Dona Quitéria que talvez fosse bom ela ficar por perto nas próximas horas. A velha parteira olhou para ela, olhou para a barriga e disse que já estava sabendo disso antes mesmo de chegar. Se você está torcendo para que Mariana consiga proteger o que construiu, deixa seu like agora e compartilha essa história com quem também acredita em recomeços. A noite caiu sobre o sítio com uma pressa que parecia intencional. Dona Quitéria fez Mariana entrar, preparou o cômodo do fundo com o que havia disponível, dobrou panos limpos que tirou da sacola como se tivesse previsto aquilo desde o começo. As dores vinham em ondas, ainda espaçadas, mas com uma regularidade que a parteira reconhecia bem. Ela trabalhava em silêncio, aquecendo água no fogão de barro, organizando o espaço com movimentos precisos de quem já fez aquilo muitas vezes, e de vez em quando dizia alguma coisa curta a Mariana, que a próxima viria mais forte, que era para respirar fundo quando chegasse, que o corpo sabia o que fazer, mesmo quando a cabeça achava que não sabia. Seu Cândido chegou quando a noite já estava fechada, trazido pelo recado que Dona Quitéria tinha mandado por um menino da região antes das dores começarem. Ele entrou no sítio, viu a luz acesa no cômodo do fundo e parou na sala sem saber bem o que fazer com as próprias mãos. Dona Quitéria saiu por um momento, disse a ele que estava tudo encaminhando, que ele ficasse do lado de fora e que fosse útil cuidando do fogo para ter água quente. Cândido fez o que foi mandado sem questionar e ficou ali, na cozinha, alimentando o fogão com lenha, ouvindo os sons que vinham do cômodo, com uma expressão no rosto que misturava tensão antiga com algo que ele não tinha sentido naquele sítio em 4 anos. O parto durou o que os partos demoram quando correm bem, nem rápido nem longo, apenas o tempo que o corpo precisa. Dona Quitéria conduziu tudo com a competência tranquila de quem sabe que tranquilidade é o melhor instrumento que uma parteira pode ter. Mariana passou pela dor do jeito que as mulheres sempre passaram pela dor das coisas que mais importam, agarrando, respirando, cedendo quando o corpo pedia para ceder. E quando o choro do bebê rasgou o silêncio da madrugada, fino e forte e completamente novo, Dona Quitéria sorriu pela primeira vez naquela noite, com um sorriso que era de alívio e de celebração ao mesmo tempo. Era uma menina, pequena, roxa de esforço, com punhos fechados como se já estivesse pronta para lutar. Dona Quitéria a embrulhou num pano limpo e colocou no colo de Mariana, que ficou olhando para aquele rosto enrugado e perfeito com uma expressão que não tinha nome em nenhum idioma. A menina abriu os olhos por um segundo, apenas um segundo, olhos escuros e fundos que ainda não enxergavam direito, mas que pareciam olhar para dentro mais do que para fora. Mariana disse o nome em voz baixa, quase para si mesma. Clara. Tinha pensado naquele nome durante semanas sem dizer para ninguém, guardando como se nomear cedo fosse um risco que ela não podia correr. Agora dizia, e o nome cabia perfeitamente, pequeno e claro como a madrugada que estava começando a clarear pela janela do cômodo. Seu Cândido entrou quando foi chamado, com os ombros tensos de quem não sabia o que ia encontrar. Ficou parado na entrada do cômodo, olhando para Mariana na rede com a menina no colo, e algo no rosto dele mudou, de um jeito que ele claramente não tinha planejado. Dona Quitéria saiu discretamente, deixando os dois no silêncio que aquele momento pedia. Cândido se aproximou devagar, ficou de pé ao lado da rede, olhando para a menina com aqueles olhos que 4 anos atrás tinham visto um cômodo parecido com aquele e não tinham visto a mesma coisa. Mariana não disse nada, ele também não. Mas quando a menina fechou o punho minúsculo em volta do dedo indicador dele, num reflexo involuntário,
Seu Cândido ficou muito quieto por um tempo que durou mais do que qualquer palavra teria durado. Nos dias que se seguiram, o sítio respirou de um jeito diferente. Clara dormia e acordava com aquela desordem de horas que os recém-nascidos impõem ao mundo, e Mariana aprendia o idioma dela, aquele conjunto de choros e quietudes que vai se tornando compreensível com uma velocidade que surpreende quem está vivendo pela primeira vez. Dona Quitéria aparecia toda manhã. Ensinava, ajudava, verificava que tudo estava bem com as duas. E seu Cândido voltou no dia seguinte ao parto, e no dia depois daquele, sempre com alguma razão prática para estar ali, uma tábua para consertar, uma cerca que precisava de atenção, lenha que precisava ser cortada. A questão de Brandão ainda estava no ar como nuvem que não choveu. Mariana sabia disso, e Cândido também sabia, e havia entre os dois uma consciência de que aquilo precisava ser resolvido antes que o homem tomasse uma atitude mais concreta. Foi numa manhã em que os dois estavam no quintal, ela amamentando Clara, sentada no banco de tronco, e ele consertando a porteira do fundo, que Cândido disse que ia à cidade naquela semana procurar o cartório e registrar formalmente que a propriedade não estava à venda, que havia uma moradora autorizada e que qualquer tentativa de contestação judicial seria respondida com a documentação em ordem. Disse aquilo com a voz prática de quem está resolvendo um problema técnico, mas Mariana entendeu o que havia embaixo das palavras. Ele estava escolhendo ficar, estava escolhendo o sítio, estava escolhendo, de alguma forma ainda não nomeada, aquelas duas pessoas que tinham chegado ali sem ser esperadas e tinham acordado alguma coisa que estava dormindo há 4 anos. Seu Brandão recebeu a notificação cartorial uma semana depois. A resposta dele foi de irritação, que chegou em forma de boatos espalhados pela cidade sobre a situação irregular do sítio, sobre a mulher que tinha se instalado na propriedade alheia. Mas boato sem apoio de ação legal é apenas barulho, e barulho se dissipa. Dona Quitéria, que conhecia todo mundo no raio de 20 quilômetros, tratou de deixar claro para quem quisesse ouvir que a situação estava completamente regularizada, que seu Cândido era o dono e havia autorizado a moradia, e que Brandão estava fazendo pressão por interesse próprio. A versão verdadeira se espalhava mais devagar que a falsa, como sempre acontece, mas se espalhava. O mês que se seguiu ao nascimento de Clara foi o mais cheio que Mariana tinha vivido. Havia o cuidado com a menina, que era constante e exigente e completamente diferente de qualquer coisa que ela tinha feito antes. Havia a horta que precisava de atenção, mesmo que ela estivesse exausta, porque a terra não entende de cansaço e as plantas não esperam. Havia os ensinamentos de Dona Quitéria sobre as ervas, que a velha parteira transmitia com uma urgência suave de quem sabe que conhecimento guardado na cabeça de uma pessoa só é frágil demais. E havia seu Cândido, que aparecia todos os dias agora sem nenhuma desculpa prática, que ficava, que ajudava, que às vezes sentava no quintal com Clara no colo, enquanto Mariana trabalhava na horta, com uma naturalidade que tinha chegado sem que nenhum dos dois tivesse negociado. Havia uma tarde em que Mariana parou no meio do canteiro de feijão, com a enxada na mão e a terra até o joelho da saia, e olhou para seu Cândido sentado no banco de tronco, com Clara adormecida nos braços, a cabeça da menina apoiada no antebraço largo dele, como se aquele fosse o lugar mais seguro do mundo. Ele não havia percebido que ela estava olhando. Tinha os olhos baixos na menina, com uma expressão que Mariana nunca tinha visto nele, aberta, sem a armadura que ele carregava em todos os outros momentos. Ela ficou parada por um tempo que não soube medir, com a enxada parada no ar, sentindo alguma coisa se assentar dentro dela com a solidez tranquila das coisas que são certas. A conversa aconteceu numa noite de lua,
quando Clara tinha completado 1 mês e estava dormindo na rede enquanto os dois tomavam café na varanda. Cândido disse que queria que ela ficasse, não provisoriamente, não até encontrar outro lugar. Ficasse de verdade, como moradora permanente, como parte daquele sítio que ela mesma tinha ajudado a acordar. Disse aquilo olhando para a frente, para o quintal que brilhava de luar, com a voz direta que era o jeito dele de dizer as coisas difíceis. Mariana ficou quieta por um momento, segurando a xícara com as 2 mãos, sentindo o peso daquelas palavras e o peso da própria resposta que estava se formando. Disse que ficaria, mas disse também que precisava que ele entendesse o que aquilo significava para ela, que ela tinha saído de uma casa onde não tinha voz, onde não tinha espaço, onde tinha aprendido a ser invisível e que não conseguia voltar para nenhuma versão daquilo, por melhor que parecesse por fora. Cândido virou o rosto para ela e disse que sabia disso, que tinha visto isso nela desde o primeiro dia, e que não era o que ele estava oferecendo. Disse que o sítio era dela tanto quanto dele agora, que o trabalho que ela tinha feito ali falava mais alto que qualquer documento, e que o que ele queria construir com ela precisava ter os 2 de pé, não um em cima do outro. Mariana ouviu cada palavra daquilo com uma atenção que ia além da audição, medindo, verificando, procurando a armadilha que tinha aprendido a esperar. Não encontrou nenhuma. A vida foi se organizando com a paciência que as coisas boas exigem. Cândido começou a passar mais tempo no sítio do que na cidade, trazendo consigo ferramentas melhores, sementes novas, materiais para os reparos que a casa ainda precisava. A horta cresceu para o dobro do tamanho com o trabalho dos 2 juntos, e as primeiras vendas na feira da cidade próxima trouxeram um dinheiro pequeno, mas real, que Mariana guardava num vidro fechado numa gaveta da cozinha com a seriedade de quem nunca na vida teve controle sobre 1 centavo. Dona Quitéria ensinava e supervisionava, e de vez em quando balançava a cabeça com aquele sorriso de quem está vendo acontecer exatamente o que achava que ia acontecer. Seu Brandão tentou mais uma vez, meses depois, com uma oferta mais alta e uma linguagem mais agressiva, chegando ao sítio numa manhã com ares de quem estava dando a última oportunidade. Encontrou Cândido e Mariana trabalhando juntos na horta, Clara dormindo num cesto de palha na sombra da mangueira e Dona Quitéria sentada na varanda como se estivesse de guarda. A cena era tão completamente diferente do que ele esperava que ele ficou parado por um momento sem saber como começar. Cândido ouviu a oferta com paciência e disse que não, com aquela brevidade que não deixa espaço para negociação. Brandão olhou para Mariana como se ela fosse a variável a ser trabalhada, mas ela apenas continuou plantando sem levantar a cabeça. E aquilo foi resposta suficiente. Ele foi embora e não voltou. Os meses foram passando com a velocidade que os meses têm quando a vida está cheia de coisas que valem a pena. Clara crescia com a mesma determinação teimosa da mãe, engatinhando pelo quintal com curiosidade de quem quer conhecer cada centímetro daquele mundo, agarrando nas folhas da horta, colocando terra na boca com uma satisfação que Mariana precisava interromper várias vezes ao dia. Seu Cândido a carregava no colo com uma naturalidade que tinha chegado tão devagar que ninguém soube dizer ao certo quando tinha começado, mas que estava lá, sólida e evidente, como as coisas que crescem da terra para cima. A casa foi se transformando de ruína em lar com cada reparo, cada melhoria, cada detalhe que Mariana foi adicionando com as mãos que tinham aprendido a construir porque não havia outra escolha. Cortinas nas janelas que ela costurou com um pano comprado na feira. Um banco novo na varanda que Cândido fez de madeira de lei. Vasos com as ervas de Dona Quitéria na entrada. A fachada pintada de branco com a tinta que tinha sobrado no galpão e que Mariana diluiu até render o suficiente para cobrir tudo.
A casa ficou branca e limpa sob o sol do interior, com as janelas abertas, deixando entrar o vento que cheirava a terra e a capim-santo. E havia naquilo uma dignidade que era diferente de qualquer coisa que ela tinha conhecido antes, porque era completamente dela. Foi numa tarde de domingo que seu Alcides apareceu. Vinha a pé pela estrada, mais velho do que ela lembrava em apenas alguns meses, com um chapéu nas mãos que ele girava entre os dedos, com um nervosismo que ele não conseguia esconder. Mariana o viu vir de longe e ficou parada na varanda, com Clara no colo, esperando. Ele parou no portão e ficou ali por um momento, olhando para a filha e para a neta que ainda não conhecia, com aquela expressão que ela tinha visto nele tantas vezes. O homem que sabe o que deveria dizer, mas não sabe como começar. Disse que Perpétua tinha ido embora, que tinha levado o que podia e partido para a casa de um parente em outra cidade. Disse que estava sozinho e que tinha vindo pedir desculpa, que sabia que devia ter sido diferente, que sabia que tinha falhado de um jeito que não tinha conserto fácil. Mariana ficou olhando para ele por um longo tempo. Via o velho que ele estava ficando, a curvatura nova nos ombros, os cabelos que tinham embranquecido mais. Via o pai que tinha ficado parado no batente enquanto o portão batia. Via também o homem que tinha chegado a pé por uma estrada de terra para pedir perdão, e que isso por si só exigia alguma coisa que não era mais raiva. Ela não disse que estava tudo bem porque não estava, e talvez não ficasse por um bom tempo ainda. Mas abriu o portão e disse que ele podia entrar, que o café estava no fogo e que Clara ainda não tinha avô. Seu Alcides atravessou o portão com os olhos molhados e ficou parado na frente da neta, com aquela cara de quem está recebendo algo que sabe que não merece e que isso torna o presente ainda maior. Naquela mesma tarde, quando o sol estava descendo e pintando o quintal de dourado, Mariana estava sentada na varanda com Clara, adormecida no colo e Cândido ao lado, e olhou ao redor com aquela atenção lenta de quem está tentando gravar um momento. A horta verde e generosa, a mangueira velha que continuava dando fruto, as ervas de Dona Quitéria perfumando o ar, a casa branca com as janelas abertas, e aquelas pessoas, cada uma com sua história de perda e de recomeço, reunidas naquele sítio que um dia foi apenas abandono e silêncio. Ela pensou na manhã em que tinha saído daquela outra casa com uma mala velha e 8 meses de gravidez e nenhum destino. Pensou no dia inteiro caminhando, nas portas que se fecharam, na dor dos pés e no peso da barriga, e na pergunta que não queria formular. Pensou no telhado que tinha aparecido entre a mata quando o sol estava morrendo, naquela claridade de entardecer que tinha qualquer coisa de irreal, e entendeu, com a clareza que só o tempo traz, que aquele sítio não tinha sido um acidente, tinha sido uma resposta. A terra esperando por alguém que precisasse dela tanto quanto ela precisava de alguém. E ela tinha chegado no momento exato, sem saber, como a gente sempre chega nas coisas que realmente importam. Há recomeços que começam ao amanhecer, com uma mala velha, uma barriga de 8 meses e nenhuma certeza no coração. Há forças que só aparecem quando a gente não tem mais nada a perder, e lugares que parecem esquecidos, mas estão apenas esperando pela pessoa certa. Mariana não escolheu aquele sítio. Foi ele que a escolheu. E talvez seja assim com tudo que realmente importa na vida. A gente não encontra. A gente é encontrado. Se essa história tocou em algo dentro de você, compartilha ela com quem precisa ouvir que recomeçar é possível, que os lugares mais quebrados podem se tornar os mais bonitos e que, às vezes, o que parece o fim do caminho é apenas onde o caminho verdadeiro começa. Até o próximo conto.